meu nome é Iraci Maria Borer, eu sou natural de Paial, Santa Catarina, especificamente linha Goiabal, interior de Paial. Minha família é de origem alemã, né? Nós somos em 5 irmãos, né? Todos também que nasceram em Paial, né? Uma família grande, né? Com 11 anos, nós saímos de Paial e fomos morar em Ceará. Porque uma família de 5 irmãos, qual o futuro que se pode esperar deles no interior? Pouca coisa, né? Então nós fomos morar em Ceará justamente com o intuito do meu pai e da minha mãe, até para oferecer uma vida melhor para os filhos. Chegando em Ceará, comecei a trabalhar também, já com 11 anos de idade, como babá, depois como doméstica, como faxineira. Como muitas pessoas que começam a carreira profissional aqui da nossa região, a minha não foi diferente nesse sentido. Então, já comecei a trabalhar super cedo, aos 11 anos de idade. Aos 13 anos, então, eu comecei a trabalhar. Existia um programa, na época em Ceará, chamado Menor Aprendiz, né, que deu oportunidades para muitos jovens, e eu fui uma delas. Que aí eu consegui trabalhar como estagiária numa biblioteca de um colégio em Ceará. E depois também já consegui um outro trabalho também no Banco do Brasil, como estagiária. E foi um período muito bacana, de muito aprendizado. Mas os nossos pais, sempre muito humildes, né? Sempre nos ensinaram que estudar era o caminho. E aí eu não parei de estudar. Então, terminei o 2º grau e logo em seguida a vontade de fazer faculdade. Porém, eu tinha que me proporcionar a faculdade. Então, eu não podia esperar nada dos meus pais. E aí, quando a escolha foi baseada basicamente por qual é a faculdade que eu consigo pagar. É diferente de muitos jovens de hoje. Minha vocação é medicina, minha vocação, eu tenho vontade de fazer isso, aquilo. Na época, a escolha era baseada em qual era a faculdade que eu poderia pagar. Então, aos 16 anos, comecei a minha faculdade, terminei ela em 2003. Em 2004, eu vim a Chapecó, buscando esse sonho, como muitos jovens, como muitas pessoas e profissionais de outras regiões também viam em Chapecó uma chance de crescer, uma chance de ter um futuro melhor. E aqui estou. Em 2004, eu fundei a Crescer RH, que é uma empresa especializada em recrutamento de profissionais, né? Então já com 14 anos. E nesses 14 anos foram anos de muitos desafios, né, que eu brinco, né? Meu nome é Iraci, meu sobrenome é Desafio. Então, tudo que me desafia, eu tô dentro. E aí eu criei também, justamente teve um período que teve uma demanda muito grande de profissionais, de contratação de profissionais, e eu não conseguia responder a essa demanda das empresas. Então, em 2011, nós criamos e patenteamos o Feirão do Emprego, né, que beneficiou e ajudou muita gente aqui da nossa região, e muitas empresas a contratarem de maneira rápida e direta. E também criamos e fizemos por muitas vezes o simpósio sobre desenvolvimento profissional, também com o intuito de trazer sempre profissionais de renome, cases de grandes empresas, para trazer informação e inovação para as pessoas aqui da nossa região. E foi um período muito gratificante da minha vida. Porém, em 2014, eu fiz um curso que chama Namastê, que eu fiz com o Eduardo Chiniachik. E aí eu me dei conta de algumas coisas assim na minha vida, que eu estava muito acelerada. Então, hoje, trabalhava 15 horas por dia, eu achava normal. Não que não seja normal, mas no ritmo que eu estava, eu comecei a perceber algumas coisas que trabalho não era tudo. Então, eu também fiz uma reflexão, diminuí algumas coisas, e aí que eu me dei conta o que é que me apaixona, né? Porque o trabalho, ele não pode ser para cumprir regras, para cumprir horários, para cumprir, para cumprir compromissos financeiros, ele tem que ter alguma coisa a mais. Eu me dei conta que eu poderia fazer muito mais e também ajudar as outras pessoas. E em 2014 também eu comecei a buscar conhecimento mais sobre formação em linguagem corporal. E eu me apaixonei por isso. Então, hoje a linguagem corporal, as pessoas, por exemplo, a área de medicina, a área de educação, né? Mas como é muito subjetivo, eu precisei entender um pouco mais e eu comecei a aplicar na minha área, que é a seleção de pessoal. E hoje, em 2018, sou a pioneira
em formações em linguagem corporal aplicada na seleção de pessoas. Então, eu sou a única pessoa no Brasil e na Europa que trabalha com esse foco de aplicar a linguagem corporal na seleção de pessoas. E aí os frutos começam a vir. Quando você faz o que você gosta, quando você é apaixonado pelo que você faz, o resultado acontece. E aí eu recebi um convite também no ano passado para o Job Madrid, que é o maior congresso da área Congresso Internacional de Emprego, é o maior congresso europeu. E agora já recebi também um convite novamente para participar do Job Barcelona em abril. Então, os frutos vão acontecendo, né? E se você me perguntar, Iraci, o que te move, né? Qual a tua paixão, qual o teu, né? De onde vem isso tudo? De onde vem essa força? Eu costumo dizer que os maiores coaches da minha vida foram meu pai e a minha mãe. Então, meu pai me ensinou muito essa determinação, essa coisa de sonhar alto, de buscar o que você... E meu pai era uma pessoa apaixonada pela vida. Então, apesar de tudo que ele passou na vida dele, ele sempre fazia tudo com muita alegria e com muita paixão. E a minha mãe é o meu exemplo de força e determinação. A minha mãe, eu brinco que as mulheres de hoje em dia não dariam conta de fazer tudo o que ela fazia. Então, é uma pessoa determinada, com muita força de vontade. Então, de onde vem isso tudo? Vem dos meus pais, da estrutura, da base familiar que eu tive. Então, eu sou eternamente grata a isso tudo. E o que me desafia, o que me motiva? Desafios. Né? Se não tiver desafios, se for aquela coisa muito monótona, não é comigo. Assim, eu acho legal, mas eu preciso sempre de algo mais. E os resultados acontecem. Como eu falo, né? Os resultados, quando você faz o que te apaixona, o que te motiva, o resultado acontece. Então, eu sei que já estão acontecendo e tem coisas muito mais grandes, muito maiores ainda que vão acontecer. Porque quando você faz com paixão, quando você faz as coisas que você gosta, o resultado acontece automaticamente. Então, a minha motivação não é financeira, não é ter um status, não. Eu só quero fazer o que me apaixona, o que me deixa feliz. E eu brinco, né, que foi um divisor de águas também quando eu fiz esse curso, porque você se dá conta que eu sou a pessoa responsável pela minha história. Eu sou a protagonista da minha vida. Então, quando você se dá conta disso, você para de reclamar porque eu não fiz a faculdade que eu queria, porque eu não tive a criação que eu queria. Não, tudo depende de ti. Está tudo nas tuas mãos. Então, o que eu sempre tenho claro na minha vida é eu sou a protagonista da minha história. Eu sou a protagonista da minha vida. Qual o resultado que eu quero? Onde é que eu quero chegar? O que me apaixona? O que me move? Ou o que te move? O que te apaixona? Então, se você não tem claro isso, pense um pouco mais e busque essa resposta dentro de ti. Muitas pessoas, assim, que você conhece, não que buscam a sua trajetória, mas muitas vezes por uma estrutura familiar, que sua criação não foi como ela gostaria, que o seu redor não está como essa mulher gostaria. Sempre busque em si a sua verdade. O que é que te motiva? O que é que te faz brilhar os olhos? Né? O que é que te apaixona? E quando você descobrir isso, mantenha-se focada nisso e segue adiante. Empecilhos, dificuldades, todos nós temos. E eu não vim aqui para falar disso porque todas nós temos. Mas sempre procure mentalizar o que te motiva, o que te apaixona. E nunca desista dos teus sonhos, por mais que muitas pessoas vão te dizer, você está doida, isso é bobagem, vai ser difícil. É difícil, é difícil. Ser a primeira pessoa no Brasil a trabalhar com formação em linguagem corporal, focada em seleção de pessoas, gera muita desconfiança, mas eu acredito nisso, porque eu provei, eu testei e eu sei que funciona e eu sei que dá certo. Então, quando surgirem as dificuldades, não desista, persiga. Persistência é a palavra. Foi uma coisa que sempre eu tive muito claro dos meus exemplos de casa. Persistência, determinação, foco e coragem. E ousadia também. Então, nunca desista do teu sonho e não deixe ninguém fazer com que ele seja menor do que você acredita que ele é. Eu aprendi uma coisa no decorrer dessa trajetória profissional, que enquanto você pensa somente em si, quando você pensa no teu retorno, seja ele financeiro, seja ele
o que for que você deseja de retorno, ele é pequeno. Quando você pensa e quando você acredita que você pode ajudar as outras pessoas a se perceber um pouco mais, a ajudar a melhorar o futuro dessas outras pessoas, isso é o melhor presente que pode existir. Então hoje, por exemplo, eu lembro de ti, você mudou a minha trajetória profissional quando você me indicou para tal empresa, né? Então, para mim, isso é super gratificante. É o retorno. Por mais que as pessoas me disserem ou não disserem isso, não importa. É o saber que eu estou fazendo o meu melhor, que eu estou tentando ajudar com que as pessoas também se tornem melhores, sobretudo para elas mesmas.